Boa noite, professor. São 15 jogos na Série A e 13 pontos conquistados. Qual é a análise que pode se fazer dessa parte de campeonato, quase a metade do campeonato, e o Bahia brigando na parte de baixo da tabela? Boa noite. Está desligado o tiro lá. Boa noite. É obviamente um cenário que não é bom, mas é um cenário que nós temos que contrariar com trabalho. Pouco mais tenho a dizer em relação a isso. Em relação ao jogo, tenho que dizer que jogámos 20 minutos, os primeiros 20 minutos até ao golo do Atlético Paranaense, num jogo, num campo difícil, tradicionalmente e historicamente muito difícil ganhar aqui, contra uma muito boa equipa, e nós jogámos 20 minutos e nesses 20 minutos dividimos o jogo, importunámos o Atlético, não deixámos o Atlético ter muitas oportunidades e depois num lance de cruzamento para a área, aliás em dois, sofremos 2 golos e pronto, e depois na segunda parte reagimos, criámos mais uma vez algumas oportunidades, uma ou outra quase em cima da linha de golo, não fizemos golos e portanto continua o mesmo problema, mas hoje de facto só jogámos 20 minutos e não jogámos mais e portanto isso tem que ser corrigido. Renato, boa noite. São quase 8 meses de trabalho. Eu queria que você fizesse uma avaliação sua de quais são os principais atributos positivos que você avalia desse seu trabalho à frente do Bahia, juntamente com os jogadores. São 7 meses de trabalho, um mês de pré-época, pré-temporada com 3 ou 4 reforços, com os reforços a chegarem, com um elenco completamente novo e eu não faço milagres. Renato, a minha pergunta é exatamente sobre isso, né? Nós estamos no meio de uma janela, você ainda espera pela chegada de mais reforços para que o Bahia possa se qualificar melhor e fazer um campeonato mais tranquilo? Sim, é uma questão de como eu já disse, os processos custam sempre no início, as pessoas querem tudo para ontem e entendem que 6 ou 7 meses é muito tempo, para um elenco com 20 jogadores novos não é muito tempo, lamento, e não é muito tempo porque nós não temos tempo para treinar, grande parte das vezes não temos tempo para treinar. Repito, estamos com 42 jogos em 7 meses, isto não existe em lado nenhum. Mas isto é a realidade que existe e, portanto, mas sendo a realidade que existe, não faz de nós, como eu já disse, milagreiros. Nós temos de ter tempo para trabalhar, não tivemos o plantel no início completamente junto, já disse porquê, porque as negociações são difíceis, qualquer treinador gostaria de no primeiro dia de trabalho ter o elenco fechado, não teve, e portanto nós temos que trabalhar em função daquilo que existe. A janela está aberta, estamos a tentar reforçar a equipa, em função disso melhorar o elenco, mas também é verdade que para além disso é preciso nós continuarmos a trabalhar, continuarmos a ter paciência, somarmos as boas exibições que temos feito, porque os detalhes vão deixar de nos prejudicar em função daquilo que tem acontecido nos últimos jogos. Nós temos jogado, temos sido penalizados, repito, pelos detalhes, não temos feito golos em ocasiões flagrantes ainda hoje outra vez, portanto não vejo outra forma que não seja continuar a trabalhar. Paiva, o senhor fala a respeito de, não sou milagreiro. Lá no Jogo do Esporte, eu lembro que a gente falou, um resultado que normalmente no Brasil, diretorias optam por mudança de treinador. E o senhor disse que quando eu entendesse que era o Paiva o culpado, o senhor mesmo deixaria. Não é o problema, Paiva. Aí era isso que eu queria saber. Não é o problema, Paiva. Do ponto, de onde o Bahia está no campeonato. Exato. Como é que está a questão para a continuidade do trabalho? Continuidade do trabalho não é a mim que tenho que perguntar em primeiro lugar. O Paiva está confiante no trabalho que está a fazer, sabe os jogadores que tem, sabe os adversários que tem. Hoje era muito difícil, o jogo era muito difícil, já disse, historicamente é muito difícil jogar aqui e ganhar aqui. Portanto, o Renato Paiva continua a fazer o seu trabalho de forma honesta, consciente, todos os dias trabalha muito e, portanto, os seus jogadores igual e o Renato Paiva não é o problema. Repito, quando o Renato Paiva for o problema, o Renato Paiva vai dizer o Renato Paiva não é o problema, apesar de muitas pessoas quererem entender que o Renato Paiva é o problema, mas não é. Se o Renato Paiva fosse o problema, a equipa não jogava tão bem, vários jogos que tem jogado, é verdade que não ganha, de facto é verdade. Mas se tens razão, se repetissem os resultados do Sport constantemente, aí obviamente o Renato Paiva teria a dignidade de pôr o seu lugar à disposição ou ir embora, como já fiz anteriormente no México, mesmo sentindo que não era eu o problema. Enquanto eu sentir
que a equipa vai respondendo, apesar dos resultados não aparecerem, mas que vai somando crescimento e vai jogando com alguma qualidade. Enquanto isso acontecer, o problema, para mim, na minha opinião, não é o Renato Paiva, obviamente. Renato, ainda dessa mesma linha, quer que você fizesse um balanço em relação ao que quais vêm sendo as principais dificuldades do Bahia, né? Não só sua, mas também dos atletas em geral, em colaboração. Eu já respondi essa pergunta. Falta de tempo para trabalhar desde o início da época com o elenco todo. Falta de tempo, quando tivemos o elenco todo, somam-se os jogos e são poucas as semanas completas que nós temos. Curiosamente, as semanas completas de trabalho normalmente acabam em bons jogos. E depois os detalhes, e continua a ser, tirando um ou outro jogo que não foi de facto bom, de resto, são detalhes mais, como eu já disse, de finalização em que não fazemos, de ser penalizados em jogos em que os adversários não fazem muito para nos marcar golos. Portanto, eu já disse aos jogadores, sinto claramente que a chave vai virar, não tenho dúvidas nenhumas disso em função daquilo que eles trabalham, em função de grande parte dos jogos que eles fizeram de grande qualidade. Eu lembro-me de 3, 4 jogos, se tanto, em que nós de facto não jogámos bem. Hoje foi parte do jogo, Cuiabá foi parte do jogo, primeira parte do Goiás em casa foi parte do jogo e jogo com o Santos foi horrível. Tirando isto, nós fomos muito competitivos sempre, muitas vezes melhores que os adversários, não ganhámos. Eu sei, não há vitórias morais, não há, mas para validar o meu trabalho e o trabalho dos jogadores, as vitórias morais também contam. Portanto, agora, por isso eu digo, olhando para isso, eu acredito que a chave vai virar a qualquer momento. Pai, você é um técnico que trabalhou bastante com divisão de base, conhece bem, talvez, digamos assim, o momento de subir um garoto. Você subiu o Rian esse ano. Hoje você tinha uma equipe desfalcada no ataque demais, você só tinha o Arthur Salles no banco que não foi utilizado. Como é que está a situação de transição base profissional, já que o Sub-20 do Bahia também passou por uma mudança, mas base profissional, garotos como Vitinho ou outros nomes que pudessem aparecer, ou até mesmo Everton e Patrick Veron, que nesse momento não estavam entre os relacionados hoje? Porque a pergunta é boa, mas mesmo o tempo também não ajuda para isso, ou seja, o processo é todo novo e intercalares parte profissional com a base, quando um processo está a começar, não é fácil. O que normalmente acontece é, primeiro trabalhas na base e deixas a base crescer, trabalhas o profissional e deixas o profissional crescer, e quando tu sentes que as coisas estão a fluir e a um bom ritmo, começas a intercalar os jogadores. Nós de início definimos logo os jogadores para trabalhar connosco, os Sub-20 fizeram o seu caminho, nós estamos a fazer o nosso, mas também tens que entender que neste momento de resultados e de pressão que não é positivo, também não é o melhor momento para lançar jovens na primeira equipa. Portanto, nós temos aqui estes jovens a trabalhar connosco. Hoje entendemos pela semana de treino que era melhor esta equipa que tinha que vir, nada mais que isso. Renato, você vai ter agora uma semana para trabalhar, mas também uma semana para poder pensar em relação ao que o Bahia pode encontrar no mercado. A tendência é ser uma semana de anúncios e de procura do clube no mercado. E também com o que eu falei com você depois da partida contra o Grêmio, ainda nesse tema de contratação, falta um pouco de tempo para poder fechar a janela, como é que você enxerga o perfil, as carências que devem ser selecionadas para poder contratar nesse momento? Há posições que nós de facto entendemos que devem ser preenchidas, eu não te posso nem vou dizer quais, mas há posições que nós precisamos obviamente de reforçar, estamos nisso. Todos estamos a trabalhar nisso, o Carlos está a trabalhar e o grupo estão a trabalhar muito na procura de jogadores, sabendo que uma janela a meio da época nunca é uma janela como na janela nas férias, não é tão fácil encontrar jogadores. Uns estão em atividade, os da Europa estão de férias, o caso do Gilberto não está a jogar porque tem desde 27 de maio que não treina. Portanto, dentro das opções que nós estamos a trabalhar, é esperar que, penso que esta semana vão chegar os jogadores, e eu acho que é um bocadinho por aí. Nós estamos a trabalhar, repito que as negociações às vezes deste ou daquele jogador não são fáceis, há negociações que são conhecidas que não estão nada fáceis, portanto, mas isso eu não domino, não controlo, a minha área do treino, é validar os jogadores juntamente com o Cadu e esperar que de facto o Cadu e o grupo consigam encerrar as negociações para reforçar o elenco o mais rápido possível.
Paiva, o torcedor pergunta a respeito até em termos de números. Você poderia dizer mais ou menos quantos reforços devem pintar na janela? Qual é a ideia? Ou posições, um exemplo, um centroavante seria uma posição que poderia estar pintando nos próximos dias no Bahia? Talvez mais 3 jogadores. Talvez mais 3 jogadores podem chegar. Mas não te posso dizer posições. Mas centroavante sim ou não? Pode ser. Pode ser uma hipótese.